Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos dar início à nossa segunda disciplina. Nessa disciplina iremos conhecer melhor a função dos funcionários da escola. Qual a sua importância perante o ensino-aprendizagem? Teremos 8 encontros. A forma avaliativa vai ser do mesmo modo, será uma atividade avaliativa e depois terá como continuidade dessa atividade avaliativa o memorial descritivo. Mas qual é a ementa dessa nova disciplina? Vamos conhecer melhor a ementa dessa disciplina. Temos como ementa os funcionários da escola no contexto da educação escolar, o seu papel social e as suas funções educativas não docentes, a prática integrada, o profissionalismo e o compromisso social. Teremos também a relação entre os funcionários e a estrutura da escola, a operação das etapas e modalidades da educação básica. Iremos ver a legalidade e a realidade, o papel dos funcionários na elaboração e na execução da proposta pedagógica e a gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino. Temos como objetivo compreender o papel social da escola e suas funções, conhecer a estrutura da educação escolar no Brasil, reconhecer a função dos funcionários da escola e seu papel nas etapas de modalidade da educação. E temos também identificar o papel do funcionário na tomada de decisões da escola. Bom, essa disciplina é bastante interessante para vocês que são colaboradores do processo do ensino-aprendizagem da escola, que estão presentes na escola. Iremos ver como que esse funcionário ele é educador, cidadão, profissional e gestor. Então ele está enquadrado em todas essas, como podemos dizer, nessa realidade do âmbito escolar. Então vamos conhecer melhor. Quem são esses funcionários? São funcionários identificados por nomenclaturas diversas, que são elas as serviçais, os servidores e os auxiliares. E principalmente por exercerem o papel de meros cumpridores de tarefas. São chamados agora por uma nova missão. Então esses funcionários são chamados para uma nova missão, que será em face de profundas e radicais transformações, porque passam a sociedade e a escola. Bom, hoje vivemos no mundo de diferença das escolas. Antigamente a gente via esses serviçais somente varrendo, limpando, cozinhando. E não, hoje a escola propõe uma nova concepção. Esses auxiliares não passam mais a ser só servidores. Eles não passam só a enfrentar a sua carga horária de trabalho, não. Eles agora têm a missão de ser professores não docentes, funcionários não docentes. Eles vão fazer parte do processo educativo. Então, iremos conhecer melhor, a partir da unidade 1, a unidade 2, iremos saber melhor como que se dá essa função, qual o processo que tem que seguir para esses professores, esses funcionários, se tornarem educadores não docentes. Um novo tempo de ressignificação do espaço escolar. Atualmente, na maioria das escolas públicas e brasileiras, vive-se um tempo novo, como eu falei. É um momento de ressignificação, de mudança do espaço escolar. Para além das paredes da sala de aula e da transmissão de conteúdos, tornando a escola um lugar sintonizado com os direitos sociais, contextualizando ao meio e ao tempo do presente, nos quais sujeitos constroem com autonomia e cooperação seus conhecimentos e sua própria história.
Bom, então, o ambiente escolar hoje, ele não visa só mais a transmissão de conteúdos, de ensinar a ler e escrever. Juntamente com isso, ele visa agora a formação do cidadão, do aluno como cidadão, como ele vai se comportar perante a sociedade. É dentro da escola que ele começa a respeitar as diferenças, a exercer a sua ética. A escola é uma sociedade, então o aluno está ali para aprender desde o bom dia, do limpador, do inspetor da escola, do porteiro, até dentro da sala de aula, do respeito ao professor, do respeito aos colegas, aos coleguinhas que estão formando ali dentro. Então, essa visão é uma concepção nova, onde todos se conscientizar que o tempo da escola não está mais só para transmitir os conteúdos. Não, hoje a escola tem a sua missão de formar cidadãos, de formar pessoas do bem, dele sair de lá um formador de opinião, dele exercer a sua ética, os seus direitos. Então, essa nova concepção é ensejada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a Lei 9.394 de 96, em que seu primeiro artigo, ela propõe uma nova concepção de educação, ou seja, um novo tempo, que passa doravante a ser definida como processo abrangente. Como eu falei, vai além das transmissões de conteúdos. É voltada agora a educação para uma formação global, vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, na perspectiva da construção e de uma sociedade justa e democrática. Temos também, sendo essa nova concepção do âmbito escolar, onde todos estão direcionados, estão juntos para essa formação de cidadãos, então devemos ter uma nova concepção de educador. Essas pessoas que fazem parte, os trabalhadores serviçais, os auxiliares, eles têm que ter a conscientização que agora eles estão dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Por eles terem o contato com os alunos todo dia, estar dentro das escolas, eles têm que ter esse pensamento, essa missão de que eles também são formadores de educação, independente da função que exerça. Pode ser uma auxiliar de cozinha, merendeira, vocês estarão fazendo parte desse processo de ensino-aprendizagem. É uma concepção de um novo mundo, uma nova escola para educar esses alunos como cidadão. Então, podemos ver que com a progressiva expansão da escolarização, percebe mais do que ser instruída por professores. A população precisa ser educada por educador. Devem colaborar com o processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, configurando-se a instituição de novas identidades funcionais. Os funcionários conscientes de seu papel de educadores precisam construir a sua nova identidade profissional. Isto é, ser profissionalizados, recebendo formação inicial e continuada, tanto quanto os professores. Bom, então, dentro dessa nova concepção, desse ambiente, vocês estão hoje buscando essa profissionalização. Eu não acredito que é só por reconhecimento, mas também por se tornar educadores, por fazerem parte do processo educativo. Se vocês têm essa capacitação, essa profissionalização, vocês estarão fazendo parte da gestão escolar, vocês estarão sendo gestores. Vocês podem participar do conselho escolar, das reuniões e pode dar sua opinião, sendo assim, formando uma nova identidade profissional. Vocês estarão capacitados para lidar melhor com essas crianças, para ter melhor o entendimento de como conviver com elas. Então, nesse cenário, entra as merendeiras, que têm o papel de formar os primeiros hábitos alimentares. Nós sabemos muito que a primeira contato que a criança tem com a refeição é na escola. A maioria das vezes tem crianças que só se alimentam na escola. Então, é importante que você, merendeira, você auxiliar de cozinha, tenha esse conhecimento, tenha essa capacitação, porque você vai estar formando, ajudando as crianças a formar seus primeiros hábitos alimentares. Então, terão bons hábitos alimentares, porque sabemos que a criança, às vezes, tem a primeira refeição na escola e a última na escola. Então, devemos
ter essa identificação, esse conhecimento de como é importante a gente ter capacidade, saber melhor como lidar com essa criança nesse âmbito escolar. Então, a importância dos funcionários da escola. A formação profissional de modo intrínseco e complementar consiste de todas as formas pelas quais o profissional ganha mais competência pessoal, teórica, técnica e social. Bom, então, com a capacitação, podemos perceber que você vai ter um melhor desempenho nas suas tarefas. Você vai ter uma dedicação maior. Hoje, devemos entender que não basta apenas você chegar lá e preparar a sua refeição de qualquer jeito. Não, você tendo essa teoria, você já tem a prática, e você tendo essa teoria, você vai se comportar melhor perante as suas tarefas. Você vai ter um desempenho melhor, você vai ter reconhecimento. Lógico que com o seu desempenho da sua função, você pode ter melhor, como se fala, reconhecimento, aumentando assim o seu salário ou a sua função. E você vai se dedicar melhor, você vai conhecer o alimento que você está preparando, para que serve esse alimento. Se você preparar de forma capacitado, de forma que você tem essa capacitação, essa técnica, você vai identificar para que serve esse alimento e você vai ter um entendimento, a conscientização que você está formando bons hábitos alimentares para essa criança. Você vai estar educando ele de como se alimentar, de como respeitar aquele alimento, de como se comportar perante aquele alimento. Muitos sabemos que, como eu falei, é o primeiro encontro das crianças, às vezes, na escola com o alimento, então você vai estar ajudando ele a identificar, a entender melhor. Você está contribuindo para a saúde dessa criança a partir do momento que você elabora refeições com amor, com dedicação, com entendimento. No artigo 1 da Lei 12.014 de 2009, considera profissionais da educação escolar básica as que nela estão em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, que são professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensino fundamental e médio, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, extensão e orientação educacional, bem como com o título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. E aqui entra a profissionalização dos trabalhadores, que são trabalhadores em educação, portadores de diploma ou de curso técnico, que é o nosso caso, vocês estão fazendo um curso técnico, ou superior, em áreas pedagógicas ou afim. Bom, no parágrafo único, a formação desses profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: primeiro, a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Bom, mas antes de entrar no conceito de educação escolar, como ela se estrutura, vamos então concluir melhor. Falamos de um novo tempo da escola. A escola agora está formando cidadãos, ela está além de transmitir conteúdos. Mas para isso, existe dentro da escola os funcionários que antigamente tinham só a missão de varrer, de cozinhar. Só que agora, com a LDB, foi instituída uma lei que o professor, o funcionário, ele passa a ser um educador não docente. Ele é uma pessoa denominada uma pessoa de apoio, mas ele está dentro do conceito escolar, como ele tem o contato direto com o estudante, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante que esses funcionários tenham a sua capacitação, se profissionalize, para eles fazerem parte desse processo, para eles terem um desempenho melhor. Vocês serão formadores, vocês serão educadores, independente da função que exerçam.
Então é importante que vocês se capacitem, como vocês estão fazendo esse curso, é um curso técnico, vocês terá a prática, a teoria, para exercer essa função dentro da escola, essa função de educador não docente. E entrando na educação escolar, vamos conhecer a estrutura dessa educação. A educação básica, como ela se divide, como foi a lei antigamente e agora a nova LDB. Vamos conhecer? A educação escolar, existe a escola pública, que são mantidas e administradas pelo governo, que são federal, estadual ou municipal, e elas são sempre gratuitas. As escolas privadas, que são mantidas por pessoas ou empresas, onde quase sempre os alunos ou a família pagam mensalidade. E dentro da escola privadas, nós temos elas se enquadram em seguintes categorias, que são as particulares, em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que não apresentarem as características dos incisos abaixo. As comunitárias, assim entendidas que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. As confessionais, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional ou ideologia específicas ao disposto do inciso anterior. E as filantrópicas, que são nas formas da lei. Aqui temos um quadro da evolução das matrículas na rede pública, onde podemos ver em 2010 e 2013 a diferença, que são os números dos alunos matriculados, onde vemos que no total, em 2010, tem mais alunos do que em 2013. Podemos ver que em 2010 tem 42 milhões de alunos e já em 2013 temos 40 milhões de alunos matriculados. Mas o Ministério da Educação quis dizer que não há menos crianças matriculadas na rede pública. O motivo é a crescente rigorosidade da metodologia do censo, que provoca a redução de dados duplicados sobre os alunos brasileiros, como, por exemplo, no caso de informações repetidas sobre alunos que foram transferidos ou para outras escolas ou durante o ano letivo. Então, sabemos que como o ambiente escolar, o processo de ensino-aprendizagem aumentou, então nós temos mais de 1 milhão de professores. E dentro dessa extensa graduação que está tendo de escolas que estão surgindo, então exige um maior número de professores. E não só professores docentes, mas os de apoios, os de professores não educadores não docentes, que precisam de apoio pelo aumento da quantidade de escolas e alunos que estão tendo. A educação básica. A primeira LDB do Brasil foi a Lei 4.024, de 61. Por ela existiam assim: a educação se dava por meio do pré-primário, que incluía os jardins da infância, o curso primário, como duração de 4 a 6 anos. O ginasial, que tinha duração de 4 anos, e o colegial. Este último oferecia 3 opções. Uma delas era o curso clássico, com forte ênfase para ciências humanas e áreas de letras, enquanto os científicos destacavam as ciências exatas e as naturais, que também tinha duração de 3 anos e permitiu o ingresso do ensino superior. Hoje, com a nova lei da LDB, houve uma mudança, onde a educação básica agora se caracteriza pela educação básica. Ela pode ser formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E também a educação superior. O que diz a lei LDB da educação infantil? A educação infantil,
é a primeira etapa da educação básica. Então, é o primeiro contato que o aluno tem com a escola, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade, com seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A educação infantil, ela é oferecida em creches ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade, e o pré-escolar, que são para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a educação infantil é o primeiro processo de ensino-aprendizagem, é o primeiro contato que a criança tem com a escola, com a formação. Então, é de suma importância uma educação bem fomentada. Essa educação tem que ser de boa qualidade, então por isso que há a capacitação desses professores. Já o ensino fundamental tem a duração mínima de 9 anos e é obrigatório e gratuito na escola pública, que terá como finalidade, objetivo, a formação básica do cidadão, bem como o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Já o ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, que terá como finalidade, uma de suas finalidades é a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, o ensino médio é o último contato antes do ensino superior, é onde o aluno tem que se destacar mais, tem que definir o que ele quer, qual o caminho que ele quer seguir, qual a faculdade que ele quer cursar. Então, também é de suma importância o ensino superior, uma boa educação. Bom, antigamente, os professores não tinham docência, eles não foram profissionalizados para dar aulas. Então, quem sabia ler ou escrever, dava aula, alguns religiosos. Então, houve que, como esses professores não eram capacitados, houve a escola normal, onde eles teriam a profissionalização, iriam estudar para ser docentes. Porque como antigamente, as câmaras municipais que decidiam quem ia dar aula. Então, esse docente, esse professor, ele não tinha a base, os estudos. Ele só sabia ler e escrever e passava isso para os alunos. Então, foi instituída a nova escola normal, a escola de profissionalização, que são instituições de formação de professores. As escolas normais surgiram no Brasil, prevista pela Lei Provincial de 1835, sendo a primeira delas instalada no mesmo ano em Niterói, no Rio de Janeiro. A justificativa para a criação das escolas normais era de que os antigos mestres de escolas, professores da época, não estavam preparados para a prática docente. Então, como eu falei, eles não tinham a prática docente, eles apenas sabiam ler e escrever e passava isso para os alunos. Então, teve que ter a formação das escolas normais, porque esses professores, esses docentes, precisavam ter uma base para ser passada para os alunos. Temos aqui algumas imagens das primeiras escolas normais, onde antigamente, bem antigamente, que era a formação dos professores. Com a Lei 5.692 de 71, tentou-se criar a profissionalização em nível de 2º grau, ou seja, a exigência de todos os cursos desse nível incluísse uma habilitação ou terminalidade profissional. Com a Lei 9.394 de 96, a LDB ela instituiu a formação de docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério, na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. E é oferecida em nível médio na modalidade normal. Bom, antigamente,
Quem não se lembra do inspetor que chamou sua educação, chamou pela sua educação, ou uma professora que te reprimiu de forma constrangedora, de humilhação? Antes, as punições eram mais físicas, eram mais humilhantes. Então, essas punições eram através de reguadas, palmatórias, estalos, puxões de orelhas, estar na aula com uma orelha de burro, de papel, estar virado para a parede em pé, estar em pé em cima da cadeira. Quem não se identificou já com como se fala, expressão de reprimir o aluno? Porque antigamente era assim, agora não. Hoje o aluno, ele é amparado pela lei do Estatuto da Criança. Então, é importante que, com a capacitação, você aprenda como lidar com esses constrangimentos que pode surgir. Como devemos se comportar com a criança. Não podemos mais bater. Você, merendeira, você não pode mais jogar a comida em cima do prato, não. Você tendo essa capacitação, você vai saber como lidar. Você conhecendo essas leis, você vai saber como lidar melhor com essas crianças. Então, sabemos que hoje as crianças são amparadas pela Lei 8.069 de 90, onde as punições usadas atualmente são mais de gêneros psicológicos, pois os professores são proibidos de exercer qualquer castigo físico ao aluno. Algumas punições que os alunos podem sofrer são faltas disciplinares, ida ao gabinete de pedagogia e disciplinar, ida ao conselho disciplinar, recado na caderneta ou no caderno, onde a maioria dos professores manda recados, conversar com os alunos, explicar da melhor maneira, para que ele não faça isso novamente, e o envio de cartas ao encarregado da educação. Bom, então devemos ter consciência que a formação desses novos funcionários perante a isso, que também seria melhor a formação e ele entender como lidar com essas crianças. Hoje não podemos mais bater, não podemos mais falar palavras de ofensa para as crianças, porque elas são defendidas pelas leis do Estatuto da Criança. Bom, então, para concluir, para a gente dar início às nossas atividades, vimos como se dá essa concepção do novo mundo escolar. Sabemos que dentro dessa concepção, desse novo âmbito escolar, devemos ter nossa identidade profissional de funcionários educadores, exercendo, independente da função que vocês exerçam. Então, é importante que vocês capacitem, que vocês profissionalizem, que vocês tenham um desempenho melhor e busque esse conhecimento perante a escola, o ambiente escolar, para que vocês façam parte desse processo de ensino-aprendizagem, que é muito importante, até para o seu desempenho, para a sua carga horária, para a sua vida social. Você vai estar sendo reconhecido, você vai ter a sua profissão melhor desempenhada. Então, vai ser bem melhor você capacitar para que você possa fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem. E como atividade, para concluir hoje a nossa aula, eu deixo que a primeira, a nova concepção do espaço escolar, segundo a LDB de 96, propõe uma nova forma de compreender o ambiente escolar. Qual seria essa concepção? Vimos bem, qual seria ela? Segunda, qual sua opinião em relação aos funcionários das escolas fazerem parte do processo de aprendizagem? Qual é a sua opinião? Você acha que vocês, buscando essa capacitação, vocês podem participar do conselho escolar, das reuniões, das definições do processo pedagógicos? E terceira, qual a importância das merendeiras, das auxiliares de cozinha no contexto escolar quanto à profissionalização? Qual a importância? Vocês acham que é importante vocês formarem, capacitarem para exercer essa função perante a merenda escolar, perante as refeições que vocês fazem todos os dias? Vocês acham que vocês, capacitando ou não, vocês vão ter um desempenho melhor? Vocês vão desenvolver suas atividades com mais desempenho, com mais racionalidade?
Então, eu deixo essas perguntas para vocês pensarem, refletirem sobre essa nova concepção. Quero que vocês também mandem as suas dúvidas, sugestões, agora, nesse momento, que possa ser esclarecidas agora, durante esse tempo que vocês têm para pensar e fazer essas atividades. Logo em seguida, eu volto com a correção. Bom, pessoal, então vamos lá na nossa correção das nossas atividades. A primeira, sobre a nova concepção do espaço escolar, segundo a LDB de 9.394 de 96, propõe uma nova forma de compreender o ambiente escolar. Qual seria essa concepção? Bom, propõe uma concepção de educação que passa doravante a ser definida como processo abrangente voltado à formação global do indivíduo, vinculada ao mundo do trabalho. É a prática social, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática. Então, essa nova concepção de estudo, ela tem a missão de formar cidadãos, do aluno poder exercer a sua ética, saber lidar com as suas diferenças sociais, enfim, atuar realmente como cidadão. Então, vai além da transmissão de conteúdos. A missão realmente é conscientizar esses alunos a saírem cidadãos, a se comportar perante a sociedade. Na nossa segunda questão, qual a sua opinião em relação aos funcionários da escola fazerem parte do processo de aprendizagem? Bom, a formação profissional, de modo intrínseco e complementar, consiste de todas as formas pelo quais o profissional ganha mais competência pessoal, teórica, técnica e social. Bom, então acredito que vocês, funcionários, buscando essa capacitação, se profissionalizando, vocês terão melhor desempenho em suas atividades, vocês saberão melhor como lidar e vocês farão parte do processo pedagógico da escola. Como eu falei, vocês podem participar do conselho escolar, da gestão da escola, porque vocês, capacitando, vocês se tornarão professores não docentes. Apesar de vocês terem contato o tempo todo com os alunos, você tem essa missão de ser educador. Você está contribuindo para que esse aluno fique dentro do ambiente escolar e que ele possa sair um aluno ter um bom sucesso, ele possa desenvolver suas competências perante a sociedade melhor, porque ele está sendo formado por pessoas capacitadas e profissionalizadas. Já a nossa terceira questão é sobre a importância da merendeira no contexto escolar quanto à profissionalização. Bom, aqui temos um conceito que a merendeira escolar tem um papel fundamental na qualidade da merenda. Como eu falei, que será oferecida ao aluno, além de ser responsável por oferecer essas refeições bem preparadas e sem risco para a saúde, a merendeira pode ser capacitada para se tornar uma excelente educadora alimentar. Ao preparar e servir essa merenda, essa profissional pode ajudar a orientar os alunos na formação de bons hábitos alimentares. Bom, então, como eu falei, vocês já têm a parte prática. E vocês, conhecendo a parte teórica, vocês vão ter um melhor desempenho perante a sua função. Você vai estar ensinando aquele aluno sobre os bons hábitos alimentares, como se comportar perante aquele alimento, como manipular
aquele alimento para que ele seja saudável para aquela criança, sem risco de contaminações, de doenças. Às vezes, você tendo essa formação, existe na escola algumas crianças que têm algumas patologias. Então, você identificando aqueles alimentos que ela pode ou não pode, você vai estar contribuindo para a saúde dessa criança. Você vai estar ensinando ele. Como eu falei, muitas crianças têm o primeiro contato com esses alimentos na escola. Então, é onde eles conhecem aquele alimento e onde ele passa a fazer parte do convívio dela. E também a maioria das crianças tem a sua primeira refeição na escola, seu primeiro lanchinho na escola. E como ela passa a maior parte do tempo na escola, às vezes tem um ensino integral, então é a primeira refeição dela e a última refeição dela pode ser na escola. Então é lá que ela vai estar desenvolvendo seus hábitos alimentares. É aí que você entra com a sua capacitação, como você está capacitando, está conhecendo, de que forma que você pode trabalhar com essa criança, você vai desempenhar seu papel melhor, você vai ter uma melhor competência, você vai ter racionalidade, você vai ter um desempenho bem melhor, você vai estar contribuindo para essa criança ser uma formadora de opinião e exercer seu papel perante a sociedade. Bom, então na aula de hoje, podemos ver que é importante essa capacitação. Eu espero vocês no próximo encontro, com as unidades 2 e 3, que vamos ver melhor como que é essa gestão escolar, como vamos desenvolver esse processo pedagógico, vamos falar mais sobre a capacitação, sobre a profissionalização, vamos ver mais sobre a educação básica, sobre o ambiente de processo aprendizagem antes, as escolas antes, o ensino agora, vamos ver essa diferença. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Frequente o fórum, tirem suas dúvidas, mande perguntas, sugestões, vejam novamente os slides, revejam as aulas e tirem suas dúvidas. Lá na carta de navegação eu deixei algumas referências sobre a lei, a LDB, sobre a proposta pedagógica nova, essa nova concepção de educação cidadã. Então eu gostaria que vocês lessem e esclarecessem mais as suas dúvidas e frequentassem o ambiente virtual. Quero mandar um abraço para a Andréia Demaceno, do Porto Velho Centro e da Nova Brasilândia, e um abraço para a Ana Ruth, do Porto Velho Zona Norte. E um abraço a todos vocês que participaram da nossa aula hoje. Espero vocês no próximo encontro. Até lá!